Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que o buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha o que diz o versículo número 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tendo vista, boa noite, meu querido irmão Paulo Roberto, graça e paz, seja muito bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Tendo vista de quem foi o apóstolo Paulo antes de Cristo e quem foi Paulo, quem foi o apóstolo Paulo depois de Cristo, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: nós conhecemos a Deus? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: o que esse conhecimento de Deus tem gerado em nossas vidas? A Bíblia vai nos dizer lá em Atos capítulo 9, volta do versículo 21, que aquele que era o perseguidor agora torna-se perseguido. E por que eu preciso, ao falar sobre nosso conhecimento de Deus, usar Paulo como exemplo? Porque muitas das nossas ações, ainda que sejam diferentes do conhecimento, do que Paulo fazia antes de conhecer a Cristo, ainda que muitas dessas ações sejam diferentes da nossa, a grande verdade é que todos que não conhecem a Deus, não conhecem, e na inocência que é provocada pela ignorância, acaba vivendo distante. Ou seja, um dia nós estávamos distantes de Deus e distante pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento que gerava em nós a ignorância que nos mantinha afastado da presença de Deus. E o que mais chama a minha atenção é que aquele que vivia na ignorância e que apenas vivia para perseguir aqueles que agora estavam promovendo a fé em Cristo Jesus, deixou de ser perseguidor para passar a ser perseguido, mas tendo a nobre missão de agora apresentar um Deus que ele conhece para aqueles que um dia também estavam vivendo na ignorância como ele vivia. Ou seja, quando nós olhamos para o versículo de número 23, e ali nós encontramos escrito a palavra ao Deus desconhecido, certamente o apóstolo Paulo fez uma reflexão de quem ele era antes de conhecer a Cristo e o que isso havia provocado na vida dele. Mas tendo ainda em Atos 9 uma experiência maravilhosa em que o próprio Cristo se revela a ele e o transforma a sua vida completamente, o apóstolo Paulo agora deseja que esse Deus que se revelou a ele, que se fez conhecido a ele,
possa ser conhecido ao povo ateniense e assim eles também pudessem ser libertos do aprisionamento que lhes acontecia por causa da ignorância provocada pelo desconhecimento de quem é o Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo não somente desejou apresentar esse Deus que se revelou a ele, para que esse Deus também fosse conhecido do povo ateniense, e ainda fala das maravilhas que o conhecimento desse Deus pode provocar em sua vida e, conseguinte, o que conhecer a Deus pode provocar na vida do ser humano. E aí, eu acho que o ápice do que esse conhecimento pode promover é o que nós encontramos descrito no versículo de número 28. Porque nele vivemos, porque nele nos movemos e porque nele existimos. E aí, quando nós olhamos para o versículo 28, faz então sentido perguntar no título da mensagem desta transmissão: você conhece a Deus? E por que essa pergunta é tão pertinente para nós nesse tempo? Porque certamente nós declaramos que conhecemos ao Senhor e o conhecemos porque ele se revelou a nós. Mas nós passamos, aqui eu quero dar uma pausa para dar o meu graça e paz, meu querido amigo de longa data, Ionassi Gonçalves. Que honra ter você conosco aqui nessa noite, querido. Grande amigo, grande homem de Deus. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui em nossa transmissão, viu? Voltando para o texto, é necessário que nós façamos essa pergunta porque quando nós passamos por determinadas situações, por determinadas lutas e por determinadas batalhas, o nosso comportamento se assemelha ao comportamento dos cidadãos atenienses antes de conhecerem a Deus. Ou seja, o nosso comportamento mediante a luta acaba sendo o mesmo comportamento que nós tínhamos no tempo da ignorância, no tempo que nós não tínhamos o pleno conhecimento de quem era Deus. E isso tem gerado em nós dores, isso tem gerado em nós angústias, isso tem gerado em nós determinados comportamentos que são prejudiciais ao que tange na nossa fé e ao que tange a nossa prática de vida. A partir do momento em que enfrentamos determinadas lutas, nós depositamos de forma involuntária a nossa confiança naquilo que é supersticioso. E aí passamos a questionar: esta luta só está acontecendo comigo porque certamente eu tenha feito algo de errado. Enquanto, na verdade, nós enfrentamos determinadas lutas e nem sempre essas lutas estão condicionadas ao que fizemos de errado. Caso contrário, nós teríamos que tirar o livro de Jó da Bíblia. Quem enfrentou determinadas lutas, mas enfrentou determinadas lutas porque todos nós, seres humanos, habitantes da face da terra, passaremos pelas fatalidades da vida. Mas passar pelas fatalidades da vida não significa dizer que você não conhece a Deus e que nem tampouco você tenha feito algo de errado para que isso acontecesse. Isso é a ordem natural das coisas. Não dentro do conceito estoico, que é apresentado também em Atos 17, que diz que as coisas devem seguir o curso da natureza e que o ser humano deve se desprender de todas as emoções e sentimentos, que, segundo o estoicismo, as emoções e os sentimentos são a causa de todos os males existentes dentro do ser humano, que ele deve se abster de tudo isso e deixar o curso da natureza guiar a sua própria vida. Quando eu falo que nem sempre as coisas acontecem porque aconteceu uma outra coisa que proporcionasse isso,
Eu não estou querendo apresentar a você este conceito estoico, mas quero dizer para você que, como ser humano, e o tempo que você habitar na face da terra, você terá dias maravilhosos, mas você também terá dias maus, terá dias ruins. E o próprio Senhor Jesus nos afirma isso em Mateus capítulo 6, versículo 34, e vai nos afirmar uma vez mais lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Ele nos diz em João 16, 33, em verdade vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus não nos engana quanto do como se desenvolveriam os nossos dias. Mas agora eu pergunto a você, lembre-se como é, você se lembra de como era a sua vida antes de Cristo? E não adianta vir com essa desculpa esfarrapada para mim, não, de que não lembra, porque você lembra sim. Agora você lembra de como passou a ser a sua vida depois de conhecer a Cristo? Você entende a melhora significativa, ainda que exista nesse tempo lutas, tribulações, batalhas? Mas você consegue compreender a melhora significativa que você teve em sua vida espiritual, que você teve em suas emoções, que você teve no seu psicológico, que você teve no seu emocional, e tudo isso por quê? Porque Deus ele se fez conhecido de você ao tal ponto que você possa a cada dia compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor por você. É por causa desse amor que você ainda em meias lutas tem experimentado os livramentos, tem experimentado da graça, tem experimentado vitórias, tem conquistado bênçãos, tem recebido a cura, o renovo, a transformação, a libertação. Tudo que tem acontecido em sua vida acontece porque é fruto do amor da graça de Deus. Até as lutas, pastor? Sim, porque junto com a luta vem o refrigério. Sim, porque junto com a batalha vem o escape. Sim, porque junto com a tribulação temos a mão do Senhor nos protegendo e nos guardando. Ou seja, tudo é fruto do amor do Pai. O amor que acontece mediante a sua revelação a nós, mediante aquilo que ele nos permita conhecer da sua parte. E olha aqui, por que eu disse que nos permita conhecer? Porque hoje nós conhecemos apenas esse Deus em parte. Mas quando nós chegarmos no céu, estivermos diante dele, aí o conheceremos como ele é e o conheceremos na sua totalidade. E é por isso que eu nunca posso estar satisfeito com aquilo que eu já conheço dele de hoje. E por isso eu preciso aplicar na minha vida aquilo que eu encontro em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que ele continuará se revelando a nós. Eu não posso tão somente me dar por satisfeito por aquilo que ele já se revelou a mim, tendo plena consciência de que ele tem muito mais a me apresentar. O apóstolo Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 1 que por causa deste conhecimento de Deus ele reputou todas as coisas como esterco, para que nele pudesse habitar cada vez mais o conhecimento de Cristo Jesus. Ainda em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E buscar conhecimento de Deus também é buscar as coisas que ele nos tem dado dos altos céus. A maior declaração de amor e a melhor forma que ele fez de se dar a conhecer a nós, isso foi revelado na cruz do Calvário. Por isso, meu querido, ainda que se levantem lutas contra você, não questionem o porquê dessas lutas. Mas entenda que ainda em meio às lutas, existe um Deus que te ama de forma incondicional e que está pronto a cuidar de você, continuará cuidando, guardando o seu coração, continuará te ajudando nas lutas, nas batalhas. Entenda e compreenda que muitas vezes ele não vai te livrar da cova, mas ele vai te livrar na cova.
Entenda muitas vezes que ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar na fornalha. Porque ele sempre estará se revelando a você, ele sempre se deixará conhecer, ser conhecido por você, e tudo isso fruto do seu amor e da sua graça a nós. Não seja involuntariamente supersticioso. Não perca confiança em Deus quando as lutas se levantarem. Continue confiando em Deus, porque Ele tem muito mais reservado para a sua vida. Você crê nessa palavra? Receba essa palavra em nome de Jesus.